Olá, gente, tudo bem? Nesse tempo de quarentena aí, então a gente vai dar início às nossas aulas virtuais, certo? No portal vocês já tiveram nove atividades virtuais, então essa já é a 10ª, né, onde a gente vai começar conteúdos novos, conteúdos que a gente não tinha visto em sala de aula, certo? Então a gente vai começar a ver hoje métodos de separação de misturas, ou seja, o que são isso? São formas de eu conseguir separar os integrantes de uma mistura. Certo? A gente começa vendo então os métodos para separar misturas heterogêneas, aquelas onde as substâncias não se misturam no sistema, tipo água e óleo, areia e água, misturas muito simples, certo? O primeiro método que a gente vai ver vai ser filtração, que para a gente é um método muito comum, assim, né? Quem nunca passou café? Né? Ou seja, o pó do café fica retido num papelzinho que a gente chama de filtro e passa por esse filtro a água, certo? Aqui a minha assessora ali fez um sinal, eu não sabia o que era. Bueno, então, esse método de filtração é muito comum, muito simples. Ele é usado para quê? Para misturas onde comumente a gente tem um sólido misturado com um líquido. Ou em mais raramente, quando a gente tem um sólido, como poeira, dissolvido num gás, como o ar, por exemplo, certo? Então, esse primeiro processo aqui, a filtração, vai ser para um sólido num líquido, como por exemplo a gente podia usar para água com areia ou simplesmente para passar o café. Né? Esse tipo de filtração aqui, a gente tem dois tipos, uma filtração mais rápida e uma filtração mais lenta. Certo? Então aqui a gente tem sempre o mesmo esqueminha de desenho. Né? A gente tem um funil, que eu acho que todos vocês já ouviram falar nesse utensílio, muitos a gente tem em casa funil. Né? Então aqui tem um papel filtro, e aqui em cima disso eu joguei então a mistura de água com areia. Né? A parte que é sólida, que é a areia, ela vai ficar retida no filtro, anota isso, tudo que for o sólido vai ficar retido no filtro, ele não passa pelo filtro, porque se ele passar pelo filtro, não está filtrando, certo? Então, o sólido fica retido no filtro e passa pelo filtro a água, que vai acabar saindo aqui embaixo. Esse primeiro processo aqui de filtração, que é a filtração comum, ela é muito lenta. Por quê? O que puxa a água para baixo? Como não tem aluno, eu vou responder. É a gravidade. Então, a gravidade vai puxando a água para baixo. Então, esse processo é muito lento. Né? Se a gente pegar aqui um sólido que seja mais fino que a areia, uma areia mais fininha, ela vai demorar um pouco mais para passar a água pelo filtro. Né? Para esses casos, então, a gente tem uma filtração mais rápida, que é uma filtração que é bem parecido o sistema, só que daí esse tubinho de baixo, ele tem um caninho do lado, que aqui vai ficar ligado numa bomba que vai fazer vácuo, que ela vai puxar o ar do tubo. Então, aqui embaixo vai estar sempre sem ar. Então, ele vai estar puxando o ar. Como ele vai estar puxando o ar e esse sistema está ligado ao de cima, ele vai puxar tudo que for colocado em cima do funil. Então, se for essa mistura de água com areia, ele vai puxar a água para baixo. Então, é uma força além da gravidade. Então, ela é muito mais rápida. Vai sugar tudo para baixo. Certo? Então, os dois funcionam para as mesmas coisas, só que essa daqui, a filtração a vácuo, ela é mais rápida, certo? São os dois tipos de filtração mais comuns para sólido num líquido. Quando a gente tem uma filtração, por exemplo, que é com ar, o que acontece? O ar, ele tem alguma partícula de poeira, sujeira, alguma coisa que seja sólida. Quando esse ar passa por um filtro de ar, toda essa poeira fica retida, então, no filtro. Né? E vai passar do outro lado um ar sem poeira, um ar sem sujeira. Né? Por exemplo, um aspirador de pó tem um filtro de ar lá dentro, né? Porque é isso que o aspirador faz. O aspirador ele puxa toda a sujeira junto com o ar, toda essa sujeira com o ar passa pelo filtro que tem internamente e o ar depois vai embora. Né? Ar-condicionado tem isso, os ares de carro, os nossos próprios pelinhos do nariz são tipo um filtro de ar também, que filtram tudo que é partícula sólida para não ir para os nossos pulmões. Então, é muito comum assim a gente ouvir falar de filtro de ar
né? Então também é um processo de filtração, certo? Essas aulas que a gente vai ter são aulas rápidas, assim, de 5, 6 minutos, mas para explicando esses conceitos que são novos para vocês, certo? Depois lá no portal a gente tem atividades sobre essas aulas aí novas, de conteúdo novo, ok? Feito. Tchau para vocês.